Tamanho importa sim, especialmente para quem já se preocupou com isso em algum momento da vida. Essa série de postagens, como vocês já sabem, tem como objetivo desmistificar o assunto, apagar crenças e referências falsas, coisas que prejudicam muito a sexualidade masculina. Hoje vamos falar um pouquinho sobre as desordens do desenvolvimento sexual. Assunto muito importante, principalmente porque essas alterações permitem que nós, os médicos, os profissionais de saúde, tenhamos um conhecimento mais profundo sobre o desenvolvimento da genitália desde o momento lá precoce. Lembram daquela 8ª semana de gestação, quando se inicia a chamada janela de programação para masculinização? Pois é, todas essas etapas a partir daí são importantíssimas para o desenvolvimento da genitália masculina. Conversamos ainda sobre as situações que podem deflagrar problemas, desde a parte genética até do ambiente hormonal, que é fundamental para que tudo corra bem. E hoje vamos falar um pouquinho sobre as possíveis alterações. Então, essas anomalias do desenvolvimento da genitália são importantes e, quando associadas, quando são situações bastante distintas da genitália típica, podem denunciar problemas genéticos ou hormonais um pouco mais sérios. Daí a importância de que o diagnóstico seja feito logo ao nascimento, e hoje a gente tem recurso para fazer até um pouco antes do nascimento, e as medidas de tratamento sejam implementadas o quanto antes. Então, exemplos dessas desordens, que, lembrando, algumas pessoas preferem o termo desenvolvimento sexual diferente, para não usar nenhum rótulo de que isso é uma doença, algo anormal, mas salvo essas considerações, lembram que estamos falando do sexo biológico, né, o sexo que é determinado geneticamente, e essa evolução, esse desenvolvimento correto da genitália é muito importante para a manutenção das funções ligadas ao aparelho genital, ao aparelho reprodutor. E aqui uma observação em relação à fertilidade masculina, no caso, a correta formação dos espermatozoides, o processo de espermatogênese transcorrer normalmente e gerar um sêmen com qualidade, com uma quantidade, motilidade e morfologia dos espermatozoides suficiente para gestação, para gravidez, para gerar um filho, quando esse for o desejo do indivíduo. No meu último post, vocês devem lembrar que eu usei o termo intersexo, né? O intersexo existe uma observação em relação a essa denominação intersexo. Isso também tem sido colocado em desuso por conta de demonstrar algo talvez pejorativo, e preferimos então essa designação desordem do desenvolvimento sexual. E aí entram termos antigos que também, termos como hermafrodita, também devem ser evitados. Então hoje a gente tenta atribuir a denominação mencionando o genótipo, ou seja, se o recém-nascido tem, em termos de genes determinantes do sexo biológico, o X, no caso do sexo biológico masculino, ou o XX no caso do sexo biológico feminino. Quando existe, então, uma genitália que não é possível definir como genitália feminina ou genitália masculina, a gente chama genitália ambígua. Então podem existir características que lembram a genitália feminina, como os lábios maiores, eles não estão fundidos formando a bolsa escrotal, mas ao mesmo tempo não há o desenvolvimento da uretra
instalado na glande, mas sim em algum ponto do períneo, lembrando mais a uretra feminina, mas esse indivíduo tem o genótipo XY. Então, alguma coisa aconteceu, determinando que o desenvolvimento dessa genitália não transcorresse, não percorresse as etapas normais que a gente já mencionou no passado. Eu vou fazer uma pequena ilustração para que vocês possam visualizar um pouco melhor o que aconteceu. Ao mesmo tempo, também temos situações onde o genótipo ele tem alterações como 2 cromossomos X e 1 cromossomo Y, ou a presença apenas do cromossomo X sem a presença de um segundo cromossomo sexual. Nesses casos temos as chamadas síndromes, e elas usualmente cursam com várias alterações e nem sempre com genitálias muito diferentes. Mas é importante o conhecimento dessas síndromes porque elas podem afetar o desenvolvimento até a estatura, o aspecto físico e mesmo a fertilidade. Um outro ponto importante quando a gente está lidando com essa avaliação, análise do aparelho reprodutor. Este é um exemplo de genitália ambígua, onde há um desenvolvimento excessivo do clitóris, uma falha de fusão das pregas escrotais, testículos que não desceram e a hipospádia. Portanto, há uma grande gama de possibilidades dentro desse grupo denominado desordens do desenvolvimento sexual, desde o recém-nascido com o genótipo masculino, XY, porém que sofreu alterações no ambiente hormonal e a sua genitália apresenta alterações do tipo uma falha na fusão dos grandes lábios, ou seja, não se forma a bolsa escrotal, os testículos não migraram para dentro dessa bolsa escrotal, então, e há um micropênis. Então, o aspecto da genitália é uma genitália mais semelhante à genitália feminina. E, por outro lado, temos situações onde o recém-nascido do sexo com o genótipo feminino, XX, apresenta, por algum estímulo hormonal exacerbado da parte androgênica, uma virilização, é o termo usado, inclusive, nos artigos de saúde, uma virilização da sua genitália. Então, o clássico modelo é da hiperplasia congênita das glândulas adrenais. Por alguma razão metabólica, há um excesso da produção de testosterona e quando o feto pertence ao genótipo, o sexo biológico feminino, ou seja, XX, ele não deveria ter esse excesso de testosterona durante seu desenvolvimento e essa alteração vai provocar uma virilização da genitália. Essa é uma situação importante porque traz também outras consequências, algumas até graves em relação ao equilíbrio hidroeletrolítico, então precisa de um diagnóstico precoce e de um tratamento adequado. Nas desordens do desenvolvimento sexual, podemos ter situações num espectro bastante amplo, desde o recém-nascido com o genótipo feminino, XX, mas que apresenta o clitóris com um desenvolvimento acima do esperado e assemelhando-se a um pênis. Por outro lado, podemos ter um recém-nascido com o genótipo do sexo biológico masculino, XY, onde há um micropênis e uma ausência dos testículos na bolsa escrotal, caracterizando a criptorquidia bilateral. Então, são exemplos de alterações no desenvolvimento da genitália. E como mencionei, em casos mais graves, em termos de problemas mais complexos, naquelas etapas de desenvolvimento gestacional, podemos ter situações que a genitália é ambígua. Todas essas informações, esses conhecimentos foram gerados graças a estudos experimentais.
estudos com animais, onde o animal grávido era submetido ou ao bloqueio da ação androgênica, da testosterona, ou ao excesso de estrogênio em ambos os sexos, e tentando se definir qual a alteração que a prole, que os filhotes desses animais iriam desenvolver. E se observou as mesmas anomalias genitais, ou muito semelhantes, em relação aos seres humanos. Então, em estudos com ratos e com macacos, se interrompeu diferentes etapas do desenvolvimento da genitália através de substâncias que bloqueavam a ação da testosterona, ou se oferecia o estrogênio para fetos, para gestantes que tinham fetos do sexo masculino e feminino, e foi se observando qual era a alteração. Então se percebeu a presença de hipospádias, de micropênis e de criptorquidia, e muito interessante, essas alterações foram decorrentes de interrupção do ambiente hormonal em diferentes etapas do desenvolvimento da genitália. Então a gente sabe que se a interrupção é muito precoce, geralmente acontece a alteração da hipospádia, a implantação anômala da ponta do meato uretral, ou seja, do orifício mais externo da uretra, por onde sai a urina quando por onde sai a urina na micção. E por outro lado, quando esse bloqueio é um pouco mais tardio, surgem as alterações do micropênis e da criptorquidia. Então é importante perceber que o micropênis ele só merece esse diagnóstico quando o pênis está desenvolvido completamente dentro da estrutura normal. Então, se há a presença de hipospádia ou de Cordy, esse termo micropênis já não é utilizado.